Olá, bom dia, graça e paz, que Deus nos abençoe. E mais uma semana estamos aqui para refletir na palavra do Senhor. E, como vocês já sabem, né? Todo esse mês de fevereiro nós viemos com a temática A Vida de Deus. E dividimos em subtemas cada semana, de segunda a sexta. E hoje nós vamos entrar na última semana, que é a quarta semana, que é a vida Zoe no corpo. Isso mesmo. A gente já falou da vida Zoe, né, que é a vida no espírito, a vida psique, que é a vida da alma, e vamos falar o corpo, né? A vida bio, o bios, como queiram, né, traduzir. Então, a vida do corpo. E para isso nós vamos refletir no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20. Vamos lá? 1 Coríntios 6, versículo 19 e versículo 20 diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo, é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O 20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento glorioso, por esse momento de reflexão. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas suas escrituras, Senhor Deus, pela tua bússola. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar acesso, Pai, através do Teu Filho, à Tua Palavra. Senhor Deus, nos dar entendimento, nos revela, Senhor Deus, o Espírito por detrás da letra, porque a letra mata, mas o Teu Espírito, Senhor Deus, ele vivifica, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos abençoados e saiamos, Senhor Deus, deste momento de reflexão diferentes, Pai, pelo entendimento da Tua Palavra, lavado pela Tua Palavra. Pai, eu te agradeço por tudo, nos dá um bom dia debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Logo de primeira, as escrituras aqui falam que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o que é templo? Templo é uma morada, uma casa, um acesso, lugar, e que o Espírito Santo, ele entra e, melhor, ele não sai. Ele continua morando em nós. Então, o Espírito Santo ele não só habita no nosso espírito, mas ele também quer habitar na nossa alma e no nosso corpo. Muitas vezes a gente vê algumas religiões por aí que só liga para a vida espiritual e flagela o corpo, né? O corpo carne, corpo bios, e se autoflagelam, sabe? Coloca esse corpo, vamos dizer assim, em sofrimento, o corpo físico em sofrimento, porque eles dizem que o corpo físico é o pecado, o corpo físico é consequência do pecado, sabe? E é como se quisesse libertar, né, o espírito desse corpo. Mas a gente acaba de ler aqui, o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo, ele é templo. E quando o apóstolo Paulo está falando desse corpo, falando dessa vida, está falando da vida bios, sabe? A vida física. Ele está falando no seu modo de se vestir, no seu modo de se expressar, como você se relaciona com o seu próprio corpo, como você cuida do seu próprio corpo, se você come bem, se você dorme bem, se você pratica exercícios, sabe? Quanto mais você cuida desse seu corpo físico, mais você está honrando ao Senhor, porque está honrando a casa do Senhor. É esse corpo que te carrega, é esse corpo que te leva. Não adianta você ter uma mensagem e não ter um corpo saudável para levar essa mensagem. Sem o corpo, essa mensagem não vai. Exemplo, eu estou aqui na internet, mas se eu não tivesse saúde física, eu não poderia estar aqui sentado falando com vocês. Eu estaria deitado, eu estaria acamado, estaria, sabe, totalmente vulnerável.
Então, eu preciso cuidar desse corpo físico que é templo do Espírito Santo. O corpo físico é a manifestação da glória de Deus. O corpo físico, ele manifesta o que está dentro. Tanto coisas ruins como coisas boas. É no corpo físico que é manifestado. E esse corpo, ele não é descartável. Ele não é um corpo que você usa e joga fora. Não. O Senhor, ele também quer salvar esse corpo corruptível. Ele também quer salvar esse corpo que, quando a pessoa falece, esse corpo é consumido pela terra. Mas a palavra diz que chegará um dia que tudo será restaurado para a morte eterna e para a condenação eterna, inclusive esse corpo. E esse mesmo corpo, você tem que entender que uma vez que você declara que Jesus é seu Senhor e Salvador, Deus habita através do teu espírito nesse corpo. Esse corpo se torna a habitação do Senhor, templo do teu espírito. E o espírito é sensível, o Espírito de Deus é sensível. A Bíblia diz que ele é tão sensível que ele sente ciúmes da sua morada, ele sente ciúmes de você. Ele é tão sensível que ele geme por nós diante do Pai. E honrar esse corpo também é espiritual. Honrar esse corpo que o Senhor nos deu, esse corpo que é templo do Espírito Santo, é espiritual. Por isso que a gente deve honrar esse corpo cuidando dele. E uma vez que a gente honra, nós somos gratos a Deus. Tem gente que se flagela, uma pessoa que não tem uma vida psique, sabe, alinhada, ela quer acabar com esse corpo. Quando uma pessoa, ela não tem uma vida psique alinhada, automaticamente ela se autoflagela, ela quer dar fim nessa vida. E, consequentemente, ela faz esse corpo físico sofrer. Então, que neste dia você entenda que seu corpo ele é muito importante. A forma como você se veste, como você se apresenta, como você cuida da sua pele, como você cuida dos seus órgãos, como você cuida da sua aparência, como você cuida desse corpo que carrega o Espírito Santo de Deus. Porque ele revela a glória do Senhor. Ele manifesta a glória do Senhor. Porque a gente tem que entender que a vida espiritual, a vida Zoe, também se manifesta fisicamente. Eu preciso entender isto. Um homem sábio um dia disse que ele carrega uma mensagem. Ele só tinha essa mensagem e um cavalo. E o cavalo? Ele matou o cavalo. E a mensagem não foi entregue. E o que ele quis dizer com isso? O cavalo aqui é de uma forma figurativa, não é um cavalo animal. Mas a mensagem ele tinha no seu psique, no seu intelecto. E o cavalo era o seu corpo que carregava essa mensagem. Não era o intelecto dele que carregava essa mensagem, era o corpo que carregava essa mensagem. Porque ele precisava do corpo para levar essa mensagem. E ele não cuidou do seu corpo. Ele não cuidou desse corpo. E uma vez que ele não cuidou desse corpo que ele chama de cavalo, que vai levar essa mensagem, o que acontece? A mensagem não foi entregue. Então cuide do seu corpo para que a mensagem que você carrega seja entregue e abençoe mais vida. Amém? Amém, queridos? Que Deus abençoe e guarde. Curta essa mensagem que você está ouvindo. Senta o dedo aí, deixe seu like, deixe seu joinha, para que a mensagem, sabe, o algoritmo entenda que é uma mensagem relevante, que é entregue para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva nesse canal. É um canal novo que nós estamos crescendo, sabe, para que a gente venha entregar mais mensagens ao vivo. Por enquanto eu não posso fazer live nesse canal, porque ele tem uma meta de inscrito para a gente fazer live. Então compartilhe também essa mensagem com as pessoas que você deseja abençoar. Só é copiar o link, cola nos seus stories, manda para o grupo da família, o grupo do trabalho, e seja abençoado e abençoe mais pessoas. Amém? Amém, queridos? Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia debaixo da graça do Senhor.
e cuide do seu corpo, porque cuidar do corpo também é espiritual. Amém? Fique na paz.